graça e paz. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para estar falando com vocês acerca de uma palavra que Deus ardeu no meu coração nesse dia, que Deus falou comigo. Na verdade, até uma palavra que Deus ele me fez lembrar há um tempo atrás, que confrontou muito meu coração, né? Trouxe na verdade, um confronto de postura, né, diante de Deus. E estava nessa tarde meditando sobre algumas coisas. Deus ele me fez lembrar dessa palavra e Deus começou a falar comigo acerca também desse momento que nós temos vivido, né? Nós temos vivido um momento de crise, né? Um momento de muita dificuldade, um momento que a gente olha para os lados, a gente não vê esperança. As notícias, as redes sociais são cercadas de notícias pessimistas, de coisas que parece que só vão piorar, que nada vai melhorar, coisas que nos traz desesperança, nos traz pânico, desespero. Mas na verdade a Bíblia ela é poderosa, né? E Deus já nos alertava de todas essas coisas, gente. Isso não é novidade, né? A gente sabe que na nossa vida cristã, né, na palavra de Deus, ele nos adverte sobre várias coisas que aconteceriam mesmo nos últimos dias. Fatos que seriam assim, que não teria como se mudar e que vão ter que acontecer. E eu comecei a meditar nessa tarde na palavra de Deus. Deus começou a falar comigo acerca de algumas coisas, sabe? E eu queria compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. No livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa palavra tá lá no versículo 6, que diz assim: mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. E essa parte desse versículo me chamou muita atenção. Primeiro, para falar que não tenhamos medo, não tenhamos pânico, né? Por mais que em momentos de instabilidade como esse que nós vivemos, né? Como que esses dias que nós temos vivido de incertezas, de propagação de vírus, de morte, de doenças, de crises econômicas surgindo, mas a palavra de Deus fala que não tenhamos medo, porque necessário é que tais coisas aconteçam. Essa palavra necessário, ela fala de uma necessidade, né, de algo que tem que acontecer. É necessário, é preciso. Então existe um propósito para que isso aconteça, todas essas coisas. E Deus começou a ministrar no meu coração acerca de propósitos, os propósitos de Deus, né? Os propósitos dele para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa nação, né? E, gente, existe um propósito que está sendo liberado da parte de Deus para nossas vidas nesse tempo. E a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e atentar os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer realizar, para aquilo que Deus quer fazer. Toda vez que Deus ele libera um propósito, existem algumas necessidades que vão surgir na nossa vida, né? E eu posso citar aqui 3 necessidades, 3 áreas que vão ser tocadas, necessidades vão ser levantadas nessas áreas. Eu vou falar a primeira, que é a área física, a segunda, a área emocional, e a terceira, a área financeira. Toda vez que Deus ele libera um propósito para nós, surgem necessidades. E geralmente as necessidades elas tocam essas 3 áreas. E se nós pararmos para observar nesses dias, são as 3 áreas que mais têm sido afetadas na nossa vida. A nossa área física, as pessoas, a nossa área emocional
conturbada, ficando dentro de casa, em quarentena, e a ansiedade aumenta, pessoas com depressão, crise de choro, pânico, como eu já ouvi. E a área financeira, a área econômica está sendo tocada demais. Ou seja, se é uma área que, se quando eles liberam um propósito, uma área dessas é geralmente tocada, dessa vez está sendo tocada, na verdade, em todas as áreas possíveis. As necessidades têm sido levantadas. Então, nesse tempo, a gente se encontra numa postura que a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que escolher nesse tempo. Ou a gente vai caminhar para as nossas necessidades, ou a gente vai caminhar para os propósitos de Deus. O que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar. E aí a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai caminhar para uma vertente ou para outra vertente. Mas a questão de nós caminharmos para a necessidade é que cada vez que a gente buscar e orar e pedir, Deus nos livra disso, Deus tira isso, Deus cura, sara, Deus faz com que o mundo se liberte desse mal. Na verdade, cada vez que a gente caminha para a necessidade nossa que é levantada, a gente se afasta cada vez mais do propósito. Porque a gente visa somente ser resolvido, as coisas têm que ser, na verdade, resolvidas. A gente quer ser curado, a gente quer que tudo seja reparado, a gente quer voltar à nossa vida normal. Mas eu quero te dizer que quando a gente escolhe o propósito, na verdade, a gente quando faz essa escolha e a gente acerta para esse caminho, todas as nossas necessidades, elas serão supridas no Senhor. Então, existe só um caminho para a gente. Existe só um caminho para nós, que é nós caminharmos em direção ao propósito de Deus para esse tempo, para esse momento que nós temos vivido. E a Bíblia, ela fala da história de interessante, que eu quero citar aqui, de um rei, né? Um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, né? Ele reinou por muito tempo, 29 anos. No seu tempo de reinado, foi um dos melhores reinados que Judá teve, né? Foi no tempo do rei Ezequias. Ele restaurou várias coisas da parte do Senhor que, na verdade, estavam caídas, né, antes do seu reinado, né? Ele restabeleceu cultos, ele tirou ídolos, ele voltou a celebrou a Páscoa, ofereceram suas ofertas ao Senhor, trouxeram os dízimos e primícias. Ele, na verdade, trabalhou para que várias coisas fossem restauradas da parte do Senhor nesse tempo do seu reinado. Só que chegou um tempo na vida de Ezequias que ele adoeceu, ele ficou muito doente. E aí Deus usou o profeta Isaías para vir até Ezequias e falar o seguinte para ele: olha, Ezequias, essa doença que você está cometida, ela vai te matar, você vai morrer disso. Mas ele, antes de falar isso, ele disse para Ezequias: Ezequias, arruma a sua casa, porque essa doença que você está cometido, ela vai te matar. Então a palavra de Deus diz que, vamos ler lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, que quando o profeta Isaías fala isso para Ezequias, ele, no versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20, diz o seguinte: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E lá no versículo 4 diz o seguinte: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao teu 3º dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Então, no mesmo momento que Isaías vem trazer a notícia para o rei Ezequias, que ele arrumasse a sua casa, porque aquela doença que ele tinha sido acometido iria matar ele, e aí Ezequias começa a chorar muitíssimo, ele aquebrando seu coração, e ele lembra ao Senhor também os feitos dele, o que ele tinha feito, né, no seu tempo de reinado. Lá no versículo 3, diz que suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito. Então, durante esse choro, esse aquebrantamento, Isaías ainda está ali se retirando do local, e o Senhor fala: volta lá e fala tudo isso para ele. Fala para ele que eu vou curar, que eu vou sarar, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então, Ezequias, ele viveu mais 15 anos.
E a primeira coisa que a gente leu aqui, que Isaías fala acerca de um propósito. Qual era o propósito de Deus? Para que ele arrumasse a sua casa. Então passou-se 15 anos. E durante esse período de 15 anos, Ezequias viveu. Mas lá nos últimos dias da sua vida, tem um versículo que fala sobre o resumo da história desse prolongamento de 15 anos de Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 25. E diz assim: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então, na verdade, Ezequias viveu todo esse tempo, mas ele não tirou proveito desse tempo que o Senhor deu para ele. E ao final de tudo, ele foi reprovado pelo Senhor. E a Bíblia fala que assim que Ezequias morre, o seu filho Manassés, ele assume o trono com 12 anos de idade. E aí Manassés, ele assume. E a palavra de Deus diz que foi o pior tempo que Judá já pôde viver nas mãos de um rei. Ele fez tudo ao contrário do que seu pai fez. Ele levantou altares a ídolos, ele se rebelou contra o Senhor. E ele reinou sobre Israel ali, sobre Judá, durante um período de 55 anos. E a palavra do Senhor, ela diz que nesse período que ele reinou, ele fazendo tudo que era abominável, tudo que era mal diante dos olhos do Senhor, veio a palavra de Deus através do profeta Isaías. Isaías, na verdade, veio confrontar ele, né? Veio confrontar a Manassés. O próprio profeta que tinha profetizado ao pai dele acerca de arrumar a sua casa e que ele depois teria mais 15 anos de vida, foi o profeta que veio até o filho dele e falou e confrontou ele sobre tudo aquilo que ele estava fazendo. E na verdade, Manassés, ele se irou tremendamente contra Isaías. E ele ordenou que amarrasse o profeta Isaías e colocasse ele dentro de um tronco de uma árvore e que serrasse ele ao meio. E aí, que coisa terrível que aconteceu para o profeta Isaías. E aí a gente volta lá no início da história, quando a gente fala sobre quando ele é acometido por uma doença. Na verdade, qual era o propósito que Deus tinha destinado para o rei Ezequias? Que ele o quê? Arrumasse a sua casa, certo? E na verdade, o que Ezequias, ele orou? Ele chorou, ele clamou ao Senhor para que ele ficasse o quê? Vivo. Ou seja, o propósito era arrumar sua casa e a necessidade que ele tinha e que ele orou era para ficar vivo. E depois aconteceu tudo o que aconteceu, né, com o seu filho herdando o seu reino e fazendo tudo que era mal diante do Senhor. Então, queridos, quando nós caminhamos por necessidade e não pelo propósito, essa necessidade ela vai nos desviar do foco principal do propósito. E a mensagem que eu quero trazer e aquilo que Deus compartilhou ao meu coração nesses dias é para que a gente não se amedronte, que a gente caminhe diretamente para o propósito, porque a gente caminhando diretamente para o propósito de Deus, o que Ele tem para esse tempo, a gente orando, intercedendo, clamando ao Senhor, para que Deus mostre a Ele qual é a verdade, qual é o propósito dele para esse tempo tão difícil que a gente tem vivido. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas se nós caminharmos somente para a necessidade, para que Deus ele apenas resolva os nossos problemas nesse tempo, cada vez que nós caminhamos somente para essa direção, ela vai nos roubando cada vez mais para aquilo que o nosso coração, nossos olhos têm que se atentar, que é o propósito do Senhor. Não se espante, é necessário que todas essas coisas aconteçam. A igreja do Senhor nesses dias não tem outro caminho, não tem outra escolha entre necessidade e propósito, é caminhar para o propósito do Senhor, porque Ele vai atender todas as nossas necessidades. Não tenha medo, meu amigo, não tenha medo, meu irmão, minha irmã, para que tudo o que tenha acontecido, não temas, não se espante, não crie pânico dentro do seu coração. É necessário que tudo isso aconteça. Se fortifique na palavra, que a sua casa, a sua família,
que você não seja atingido por nenhuma tormenta mental, de ansiedade, de estresse, de nervosismo, por tudo aquilo que está para acontecer. Olha, eu sou autônomo, eu estou nesses dias com um nível de trabalho lá embaixo do que eu normalmente eu trabalho. Eu atendo pacientes particulares, sou fisioterapeuta. Hoje estou atendendo praticamente 70% a menos do que eu atendo. E tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo. E é desemprego nos querendo nos afligir, assolar, as preocupações com o futuro. Mas tenha certeza, meu irmão, tudo isso que tem acontecido é necessário. E o Senhor quer te cobrir, o Senhor quer te derramar da sua unção imbatível sobre sua mente, sobre o seu coração, para que você resista e persevere nesses dias, sabendo que se você focar nesse momento, o seu pensamento, levar o Senhor para que qual o propósito dele para esses dias, orar para saber qual o propósito que ele tem para a sua igreja, para o mundo, nesse tempo, que com certeza Deus tem alguma coisa, as suas necessidades serão atendidas no Senhor. Fique com essa palavra então, que Deus possa tocar o seu coração, falar o seu coração através disso, em nome de Jesus. Amém.